Deus abençoe a todos, amados. Estamos aqui de novo, restabelecidos de saúde. Agradeço a todos pelas suas orações, desejos, mensagens, áudios, mensagens de texto pelos textos, pelo zap, tudo. Agradeço muito a vocês por todo o carinho, todo o amor e por toda o ânimo, o encorajamento neste tempo de doença, né? Estava bem doente estes dias. De domingo estava febre, calafrio de manhã e restabelecendo já. Esta semana estou bem melhor, graças a Deus. Mas vocês escutam a minha voz, está um pouco mal ainda. Então começaremos este estudo, amados. Este é um estudo muito importante. Começarei orando, como sempre. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, tua grande misericórdia, que ainda que estamos vivos, vivemos para Ti. Morrer é lucro e ganho, Senhor. E assim que vivamos ou morramos, do Senhor somos, Pai. Te agradecemos por tudo, te louvamos, te exaltamos, reconhecemos Tua glória em nossas vidas, Tua grande ternura conosco, Tua misericórdia, Teu amor, Teu cuidado, cada dia de nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és um Pai bom, Tu és um exemplo de Pai para nós. E que esse exemplo de Pai seja todos os dias de nossas vidas, Senhor. E a todos os pais que nasceram do Pai Celestial, Senhor, do Espírito, por meio do Evangelho, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Dirige esse estudo para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados e amadas. Eu tenho um tema muito importante, muito no meu coração, que eu já queria ensinar e pregar muitos meses atrás, mas Deus tem me ajudado para poder lembrar desta mensagem. Eu preguei uma mensagem semelhante, o título é O Pecado dos Pais, se chama O Pecado dos Pais, e como eu orava, amados, nós temos que ver o exemplo de nosso grande e bom Pai Celestial, para nós sabermos como ser bons pais, boas mães. E neste tema é muito importante entender nossa responsabilidade como pais, pai e mãe, para poder nos arrepender e poder encaminhar nossas maneiras, caminhos, atitudes, disciplinas, tudo quanto tem em nossa vida aos caminhos da Bíblia, das Escrituras. No tempo da apostasia, é muito claro que os pais se desviam de seguir o exemplo, os mandamentos do nosso Pai Celestial, entregando os filhos a uma vida apóstata, a uma vida de rebeldia, a uma vida de anarquia espiritual, sem lei, sem Deus, somente religiosidade. Alguns até vão para o mundo e nunca mais querem servir a Deus. É muito triste. Uma mensagem parecida preguei no ano 2012, mais ou menos em agosto, se não me engano, agosto de 2012, quando eu ainda fazia parte do ministério de Paul Washer lá no Peru, na igreja onde eu era um dos pastores, em Barranco. E esta foi uma mensagem que eu preguei de todo o meu coração, obviamente por revelação da palavra de Deus, advertindo aos pais. Essa congregação era numerosa, não muito, mas tinha muitas famílias, muitos membros, tinha muitos irmãos e irmãs, e advertindo os perigos de não obedecer os mandatos de Deus acerca de sermos pais bíblicos. Infelizmente hoje posso dizer com toda certeza que aquela advertência vinda de parte de Deus, a maioria deles não escutou, e até o mesmo Paul Washer, que era, nesses tempos, obviamente, era muito querido, amado por toda a igreja que ele ajudou a, como se poderia estabelecer no Peru, a igreja central do Peru, da missão do Paul Washer no Peru e da Latinoamérica. A maioria não seguiu os exemplos nem a palavra de Deus pregada naquele dia, se não me engano, um domingo, em agosto de 2012. E eu posso ver agora a intensidade do meu coração, o clamor de Deus no meu coração, a intercessão que Deus me deu no coração por todos esses irmãos e irmãs e pelos seus filhos,
para que eles possam ensinar a seus filhos nos caminhos de Deus, porque Deus sempre, desde a criação, quis ter uma semente santa para ele, uma semente piedosa para ele. E nos tempos de apostasia, os pais se corrompem, os filhos se corrompem e sofrem o dano e, muitas das vezes, a maioria das vezes, o castigo eterno. A maioria dos irmãos que estavam lá nesse tempo, a maioria estão desviados no mundo e seus filhos praticando coisas abomináveis que jamais eu teria pensado naquele tempo de que ia acontecer. A maioria dos meninos que têm mais ou menos a idade de Zacarias, 17, que tem Zacarias agora, e Hannah, que tem 13, a maioria estão no mundo, na religiosidade, vivendo alguns absolutamente rebeldes contra Deus, como se Deus não existisse. E é triste, amados, porque a palavra de Deus se cumpre. Deus dá ouvidos para ouvir e quer que todo mundo ouça, se prostre, chore, nos arrependamos e obedeçamos a sua palavra para não sofrer as consequências eternas do castigo de Deus. Começando, como naquele tempo, Deus me deu três perguntas para fazer para os irmãos, uma congregação cheia, talvez 150, 200 pessoas, talvez, com convidados lá, em igreja mais ou menos grande, um local grande. E as perguntas foram estas, 3. Que você faria? Primeira pergunta. Se você soubesse que seu filho ou filha iriam estar no inferno eternamente por causa da sua negligência, por causa do seu mal a sua desobediência contra a palavra de Deus, contra leis e caminhos específicos de Deus para nós como pais, negligenciar, descuidar, e por causa da nossa negligência e descuido, nossos filhos estejam no inferno eternamente. O que você faria com essa realidade? Seria algo de temer agora mesmo? Sua responsabilidade diante de Deus? Segunda pergunta. O que você faria se você sabe que você, por meio da palavra de Deus, pode evitar que isso aconteça? Como? Por meio das instruções, por meio do amor de Deus, por meio dos juízos de Deus, por meio dos estatutos de Deus, mandamentos de Deus, por meio de todo o conselho de Deus, você possa evitar. Claro, a graça de Deus tem que se manifestar aos nossos filhos, mas de acordo com tudo que Deus nos dê como pais, evitar que eles acabem no inferno eternamente, sofrendo eternamente. Algo mais, algo pior do que isso, teria para nossos filhos? Terceira pergunta, o que você faria se você soubesse que por meio da sua instrução zelosa, ciumenta, fiel, em obediência, cheia de amor e temor a Deus, você poderia ajudar a fazer, claro, pela graça, por meio da fé, seus filhos instrumentos da glória de Deus sobre a terra, instrumentos do que Deus usaria para a conversão de pessoas, ou para a restauração de pessoas, ou para levar pelo menos uma pessoa para a glória, a salvação da alma dela. Ou ser exemplo de vida cristã para muitos olharem e dizerem verdadeiramente, esse filho, esse menino, menina, são de Deus. E quisessem imitar, ser igual que eles. O que você faria se você soubesse que seriam usados grandemente por Deus para esse propósito de Deus? Essas 3 perguntas de iniciativa. Primeiro, que você faria se soubesse que seus filhos irão para o inferno eternamente? Algo mais importaria por causa da sua negligência. Segundo, o que você faria se você pudesse evitar, por meio das instruções da palavra, que eles não fossem lá, senão que estivessem na glória com Deus eternamente? E terceiro, o que você faria se você soubesse que Deus ia usar seus filhos para a sua glória e para seu reino ser estabelecido e espalhado na terra?
10 perguntas. Depois, final disto, vocês se respondem. Amados, isto está muito forte no meu coração. Porque o mesmo que eu quero para meus filhos, Zacarias e Hannah, é o mesmo que eu quero para seus filhos. E porque a responsabilidade de nós diante de Deus, já que Salmos 127, pode ir lá, diz isto, será a responsabilidade de nós. 127, versículo 1. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde e comer o pão de tristeza, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos do portão. E nós sabemos que tem aspectos ou circunstâncias alheias a nós que fazem que uma família não tenha filhos, obviamente. Isso está já no plano ou na soberania de Deus. Nós sabemos que tem irmãos e irmãs que não tiveram filhos físicos, obviamente. Sabemos, no entanto, Deus dá filhos, até espirituais, amados. Mas aqui estamos falando, obviamente, de filhos físicos, o que Deus te dá como herança, e nossa responsabilidade diante de Deus para poder educar eles, edificar a casa em família e a casa de Deus na terra. Amados, não sei como dizer isto, mas vou falar. Tenho orado estes dias, tenho chorado, até porque nós, minha esposa e eu, oramos por mais filhos. Desde o ano 2018, já são 5 anos, oramos por mais filhos. Deus ainda não nos dá filhos e Ele sabe por quê. Ele sabe por que não nos dá mais filhos ainda. Mas nós vivemos muitos anos no falso cristianismo, pensando que nós tínhamos o direito de ter os filhos que nós quiséssemos. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, 4. Quando a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor e o fruto do útero a sua recompensa. Eu não vou deter ou parar muito nisto, mas eu quero que vocês pensem. E se eu estou errado, vocês me falam, vocês escrevem, ligam para mim, como sempre, muita liberdade para todos vocês em amor. Se vocês encontrarem algo na Escritura que dá uma liberdade ou um direito aos filhos de Deus de planejar quantos filhos vamos querer, vocês me falam, eu humildemente me apresento diante de todos e vocês me falam qual é o versículo ou a doutrina, porque a doutrina bíblica que nos ensina que nós como pais temos o direito de planejar quantos filhos queremos ter. Isso eu deixo para vocês. Eu não quero impor nada, não quero falar isto assim. Eu quero que vocês meditem nas Escrituras. E assim como Deus me deu uma convicção 5 anos atrás, que eu não tinha direito de programar a minha família, como fiz no passado, infelizmente pequei e me arrependo, porque teria tido mais filhos ainda, os filhos que Deus quisesse nos dar, com as condições que Deus nos dá e nos abençoa, porque Deus abençoa aqueles que o honram. Isso é claro. Mas eu quero deixar essa pergunta para vocês. Se algum de vocês me dá uma resposta, por favor, faça, envie um áudio. Se há uma doutrina bíblica enquanto se uma família cristã, pai e mãe, tem o direito de programar ou estabelecer o que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. E eu entenderei. Até agora, o que eu entendo nas Escrituras, claramente, e eu já me arrependi, minha esposa se arrependeu, é que nós não tínhamos direito de falar quantos filhos queríamos ter, sino que esperemos do Senhor. E por isso, 5 anos atrás, viemos, ou estamos, clamando para Deus nos dar mais filhos. Até agora não temos, seja feita a vontade de Deus. Amém? Só quero deixar isso, manifestando meu arrependimento diante de Deus, por não
ter discernido melhor as Escrituras e ter sido influenciado por algumas doutrinas totalmente absurdas, mundanas, diabólicas, como o controle da natalidade, que não existe nas Escrituras. Se vocês me falam algo, glória a Deus, examinaremos e faremos. Como eu disse, amados, não vou falar mais do tema, porque é algo que já me arrependi, minha esposa se arrependeu e até agora, até hoje, choro para que Deus me dê mais filhos. Se é a vontade de Deus, teremos mais. Se não é a vontade de Deus, não teremos mais. Amém? Agora queria manifestar algo. Como a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3, e o fruto do útero é a sua recompensa, indo a contemplando as três perguntas que eu já fiz para vocês, eu quero ir ao desejo do Senhor para seu povo. Gênesis 4:1. Desde que Deus deu vida a Adão e Eva, Deus quis uma semente santa, uma semente que seja dele. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um nome do Senhor. Eles queriam o nome do Senhor. Caim, infelizmente, apostatou, se rebelou contra Deus, tanto assim que em Gênesis 6, versículo 1 diz: e aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todos os que colheram. Então, vemos desde o começo, amados e amadas, que Deus queria ter uma semente santa. E em tempos de apostasia, vemos que claramente Deus queria preservar essa semente. Vamos a um tempo de apostasia. Juízes, se vê que eram muitos séculos de apostasia. No entanto, Deus se lembrou uma vez mais do seu povo, e vemos em 1 de Samuel, este livro glorioso, 1 de Samuel e 2 de Samuel, que Deus queria levantar o nome de Deus para fazer a diferença nesse tempo. Sabemos que no tempo dos juízes, Deus levantava muitos juízes. Mas aqui estamos vendo Samuel, que era um profeta. Obviamente aqui também juiz, e estava em um tempo depois do que lemos, né, em Ruth e Juízes, tempos de apostasia, por exemplo, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Entendeu? Então é muito claro que estes tempos eram tempos de apostasia, e vemos até no exemplo do sumo sacerdote nesse tempo, Eli, que era um sumo sacerdote corrupto, que tinha filhos corruptos. E vemos que as consequências disso é destruição para a sua casa eternamente. Vamos ler 1 Samuel, porque neste estudo vou dar exemplos de 3 famílias. Elcana e Ana, que geraram a Samuel, depois Elizabeth e Zacarias, que geraram a João Batista, e José e Maria, que sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio por Maria, não por José fisicamente, por Espírito Santo de Deus, mas como eles instruíram seus filhos nos caminhos de Deus, e eles entregaram seus filhos para servirem ao Senhor com todo o seu coração, alma, mente e força, porque eram um povo ou famílias consagradas para o Senhor. E amados, vemos que nos tempos de apostasia, vamos ver depois, a característica era que as famílias estavam entregues ao pecado, à idolatria, e não seguiam a Deus. Vamos ler então Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Sofim, do monte de Efraim, seu nome era Elcana. Versículo 2, tinha 2 esposas, uma Ana e outra Penina, e Ana não tinha filhos. Versículo 3, estou resumindo porque é longo o estudo. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estava o tabernáculo, onde se ofereciam os sacrifícios, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineas, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Então aqui vemos um tempo em quando
todos os israelitas eram, obviamente, mandados por lei para subirem 3 vezes por ano a Jerusalém. Aqui era um destes tempos, 4. E quando o tempo de Elcana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado seu ventre. Uma coisa importante, o Senhor tinha fechado o ventre de Ana. Então ele estava afligida, 6, e a sua adversária também, Penina, a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Elcana a seu marido, a ela, Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? 9. Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois deles haverem bebido. Ora, Eli o sacerdote assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor, e ele estava em amargura e da alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto. Aqui chorava porque não tinha filhos, ela queria filhos. E ela fez um voto e disse, ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim, te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder a tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça. Isso era que eu estava falando no começo. Ela deu, bom, depois vemos que nasceu Samuel, mas a promessa, o voto é que ele ia dar a seu filho Samuel todos os dias da sua vida para servir ao Senhor. Agora, aqui temos filhos, sabemos que alguns são chamados para o ministério, talvez ministério de pregação, etc. Mas, no entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é desejo ou o coração fundamental para toda a família cristã. Eu, a minha família serviremos ao Senhor. Quem não quer servir ao Senhor é porque não quer seguir a Deus e seguirá o diabo, ao mundo. Então aqui vemos claramente o desejo de Ana. Quando nós não tínhamos filhos, no ano 2006, nós casamos em 2001 com minha esposa, até o 2006 que nasceu Zacarias, e 2009 que nasceu Hannah. Nós não tínhamos filhos, orávamos, não tínhamos filhos, minha esposa chorava, eu também, pedíamos ao Senhor e confiamos que Deus em algum momento ia abrir o útero, o ventre da minha esposa. E Deus abriu depois de muita súplica. Então era uma coisa semelhante. Deus nos deu um filho, Deus nos deu uma filha, para quê? Para servir ao Senhor, para serem gratos pela vida que Deus tem dado a eles, e nós também instruir eles no caminho do Senhor. Continua dizendo, 12, e sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Bom, aí ele pensou que estava bêbada, ela explicou que estava derramando sua alma diante de Deus, e então, versículo 19, eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor e retornaram e chegaram a sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Este versículo tem os dois nomes de nossos filhos. Hannah e Ana, né, com H. E o Senhor se lembrou é Zacarias. Senhor se lembrou, glória a Deus, em um só versículo Deus nos lembra do que Ele fez por nós, dando-nos 2 filhos, ainda que estamos pedindo mais para Ele, se Deus quiser, se Ele decidisse fazer sua vontade conosco. Então, 20, portanto sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu a luz um filho e chamou seu nome Samuel, dizendo, porque eu pedi ao Senhor. Samuel quer dizer ouvido por Deus. Deus ouviu Ana. Deus se lembrou, Zacarias, de Hannah, que é minha filha, né? 21. E o Elcana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor sacrifício anual ao seu voto, porém Ana não subiu. E depois diz, 24. E quando Ana, tinha desmamado a Samuel, ela o fez subir consigo mais ou menos 3 anos, poderia ser mais ou menos 3 anos, Samuel, pequeno Samuel, com 3 novilhos e um efa de farinha e uma garrafa de vinho, trouxe à casa do Senhor em Silo, e a criança era pequena. Então vemos
que os filhos são herança do Senhor, Salmo 127, versículo 4, aqui Deus deu uma criança pequena, 3 anos, e já Ana ia entregar a Samuel para servir o Senhor em Siló. 25. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: meu Senhor, como vive tua alma, meu Senhor? Sou eu, a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti orando ao Senhor. Isso tinha sido mais de 3 anos atrás. Por essa criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que ele eu fiz. Portanto, eu também o emprestei. Olha o que diz. O emprestei ao Senhor enquanto viver. Ele será emprestado ao Senhor, e ali ele adorou o Senhor. Glória a Deus. Deus deu a petição de Ana, como nós pedimos também filhos. Deus nos deu filhos. Qual é a nossa parte do pacto, como se for aqui o pacto, o voto, a promessa de Ana para o Senhor? Entregou o filho ao Senhor. Imaginem. Quantos de vocês, ou eu ainda, entregaria meu filho, minha filha de 3 anos de idade para ficar com um sacerdote em Siló e daí voltar para a minha terra e deixar ele para sempre para o Senhor? Quantos faríamos isso? Quantos teríamos então que dizer: bom, eu não vou deixar meu filho em Siló, mas eu vou dedicar meu filho ao serviço do Senhor, desde que eu possa ensinar os caminhos, estatutos, o evangelho de Cristo, para que ele nunca se aparte na sua vida. Quantos estamos fazendo isto? Com diligência, com esforço, com meditações profundas da bênção de Deus. Se fazemos isso, a maldição total para nossas vidas e de nossos filhos, se não estamos fazendo diligentemente isso. Quantos estamos buscando conselho? Quantos estamos orando? Quantos estamos chorando? Quantos estamos clamando pelos nossos filhos e para Deus nos dar sabedoria para ensinar nossos filhos nos caminhos de Deus, e ainda se forem velhos, não se esquecerão deles, não se apartarão deles. Provérbios 22, versículo 6. Quantos temos esse coração? E quantos temos já meditado nessas 3 perguntas? Três perguntas. Que você faria se pela sua negligência seus filhos vão para o inferno para sempre? Segunda, que você faria se por sua diligência nas escrituras e no poder de Deus, na graça de Deus, você poderia instruir seus filhos para que estejam indo ao céu e não ao inferno? E quantos de vocês que fariam se vocês soubessem que Deus iria usar eles para a glória do seu nome, para a salvação de almas e para o progresso do seu reino na terra? Fielmente. 3 perguntas. Continuamos. 2. A Ana faz sua oração de adoração, e no versículo 11... E Elcana foi a Ramá para sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Imagina, já 3 aninhos, eles se voltaram, Elcana e Ana, se voltaram com toda a sua família, e já Samuel desde os 3 anos. Glória a Deus. Quando nós vemos nossos filhinhos cantando ao Senhor, orando ao Senhor, dando panfletos nas ruas, louvando a Deus, estando conosco, continuando no caminho de Deus, que alegria, que gozo. Não somente por ver nossos filhos assim, por saber que Deus nos está ajudando a criar eles na disciplina e admoestação do Senhor. 12. Qual é a diferença? Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, ou seja, ruins, e não conheciam o Senhor. Eles faziam muita ruindade. Versículo 13 ao versículo 15, faziam ruindade de dar, pegar a carne para eles, pegar a grossura para eles, coisas que a lei proibia debaixo de condenação. E 16 fala assim: e se qualquer homem lhe dissesse que não fale em queimar a gordura neste momento, coisas da lei, e depois toma tudo quando desejar a tua alma, ele, os sacerdotes, filhos de Eli, diziam: não, mas tu me darás agora, senão toma-lhe a força. Ou seja, eles forçavam e agrediam o povo e faziam tudo o que eles queriam, os filhos de Eli. Olha, porém Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um hófede de linho. Ademais, sua mãe lhe fazia, aí fala de como
Ana ajudava também no sacrifício anual, 20, e ele abençoava Elcana e a sua esposa, e dizia que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. Empréstimo. Nossos filhos são empréstimos do Senhor para nós. Herança de Deus para nós. E temos que nós fazer com eles o que Deus quis fazer desde o começo, com Adão e Eva. Gerar uma semente santa, piedosa, especialmente neste tempo de apostasia, amados. E vamos ver como. Ao Senhor, e eles seguiam para sua própria casa, 21. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Já crescia, né? 22, ora, ele era muito velho e ele ouvia tudo que os seus filhos faziam em todo Israel, como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação, literalmente fornicando com mulheres, como sacerdotes, entre aspas. Incrível, né? Porque a maioria dos pais no mundo ensinam o mesmo. Aos filhos, desde pequenininhos, jovens, adolescentes, 15 anos, 14, já cometerem fornicação e incentivam os filhos a terem fornicação. Isso é o que fazem os pais no mundo. Não sei se aqui no Brasil fazem, mas lá no Peru, você tem 14, 15, já os pais querem te incentivar. Eles pagam tudo para você fornicar com mulheres. É chocante. Abominação. Bom, na igreja, entre aspas, não fazem tantas coisas grossas, mas incentivam os filhos a se prostituírem com os ídolos deste mundo, a se prostituírem com as modas, desejos, abomináveis, vaidades do mundo caído, inimigo de Deus, dentro da igreja. E não estão nem aí com isso. 23. E ele lhes disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois sou isso de todo este povo sobre vosso mal proceder. Não, filhos meus, porque não sou nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juízo julgará. 1 Samuel 2, 25. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz de seu pai, porque o Senhor já os mataria. Já tinha planejado matar eles. Então, aqui Eli estava somente falando. Quantos de vocês somente falam para seus filhos, mas não fazem mais nada? Vocês não usam os maravilhosos mandamentos, conselhos, decretos das misericórdias e juízos de Deus para com seus filhos, para pararem de ter o caminho de perversidade. Amados, e todos somos culpados disso, todos, de alguma outra maneira. No entanto, quando vemos que nosso pecado vai incendiar ou vai gerar a ira de Deus contra nossos filhos, contra nossa casa, não podemos ficar quietos. Devemos ficar horrorizados, tremendo, porque Deus julgará nossa casa. Um exemplo, Levíticos 10. Deus matou 2 filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés. Nadab e Abiú, Levíticos 10, por oferecerem fogo estranho. Amados, tomemos este conselho, tremamos diante de Deus. Deus não fará exceção de pessoas. Ele dá sua palavra para nos cumprir e levar nossos filhos pelo caminho que Ele quer que nós levemos. Amém? Diz, versículo 26: e o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens, igual que o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 2, ao final, o mesmo, ele crescia em graça, conhecimento diante de Deus, diante dos homens, e em estatura também, né? 27, e veio o nome de Deus levantou um profeta até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, apareci, Deus diz para Eli, por meio profeta, apareci eu claramente à casa do teu pai quando eles estavam no Egito, a casa de Faraó, ou seja, a família de Levi, né? Ele é sacerdote, Eli, da tribo de Levi. E eu escolhi de todas as tribos de Israel para serem meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. Eu dei à casa do teu pai todas as ofertas aos filhos de Israel feitas pelo fogo. Por isso chutais o meu sacrifício e a minha oferta que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim. Amados,
Isto é uma das piores abominações dos pais. Honrar aos filhos antes do que a Deus. Amados, o que eu estou pregando agora, preguei 11 anos atrás, 2012, quando eu era pastor lá em Peru. E preguei com palavras fortes vindas das advertências de Deus para seu povo. Falei para eles, como eu falo para vocês. Nós idolatramos os filhos. Nós temos que dar tudo para os filhos, o que eles querem. Nós temos que dar as modas do mundo para nossos filhos, porque coitadinhos, o que vai ser deles? Vão ficar tristes? Nós temos que mimar os nossos filhos. Nós temos que dar além do que eles merecem. Não, amados. Se nós damos a palavra de Deus, o amor de Deus, o amor de pai, o amor de mãe, sustento, alimento, instrução, educação da Bíblia, suficiente com isso, para eles serem abençoados eternamente e não irem amaldiçoados eternamente. A maioria das pessoas dentro das igrejas, seus filhos são intocáveis, porque a psicologia diabólica, a psicologia, de fato, não nasceu de Deus. A psicologia é diabólica, satânica, surgida pelos anticristos, ou espírito anticristo, dos psicólogos que iniciaram isto, como Freud, como Skinner, ou outros enviados de Satanás, porque a psicologia não tem base bíblica, nem bate para nada com a palavra de Deus. É inimiga de Deus e é uma deturpação a tudo, a vida em si. E os psicólogos são adivinhos. E ainda se misturou com o cristianismo, e agora os cristãos teólogos, não importa, você pode ter uma educação ou maestria ou doutorado em teologia com psicologia junta. Não é uma abominação. Amados, Deus quer uma semente santa. E em tempos de apostasia, esse é nosso maior desejo e responsabilidade diante de Deus, porque Deus vai nos julgar por isto. E continua dizendo: honras os teus filhos acima de mim? Amados, quantos de vocês permitem um pecado na sua casa? Desobediências, caras ruins, rebeldias, ou expressões faciais de repúdio, quantos? E não honram a Deus em suas casas? Quantos de vocês permitem que seus filhos desafiem a autoridade que Deus deu para vocês, amados, e para mim, como pais? Não escutando a voz de Deus. Amados, esta é uma mensagem de amor, obviamente. Não estou repreendendo vocês, estou querendo chacoalhar vocês, alguns de vocês, não sei quem, que não veem isso porque os pastores falsos, lobos disfarçados de pastores, nunca pregam essas coisas. Nunca. Porque eles mesmos são maus pais, não podem ser pastores, porque seu filho está em rebeldia, e de acordo com 1 Timóteo 3, Tito 1, não podem ser pastores se sua casa não está em ordem. Se sua casa e seus filhos e esposa não estão em sujeição a ele, então não pode ser pastor, porque então como cuidará da igreja de Deus? Impossível. Por isso não pregam isso. Porque na vergonha ver pastores que seus filhos estão lá em rebeldia, estão por aí fazendo lá coisa errada e ninguém fala nada, nem o pastor. Honras os filhos acima de mim. 30. Por isso o Senhor, Deus de Israel, diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveriam andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja ela longe de mim, pois honrarei os que me honram. Entende? Deus vai honrar os que honram. E aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Amados, quantos de vocês, ou de pessoas que conhecem, que se dizem cristãos, nas suas próprias casas desonram a Deus? Como? Permitindo seus filhos desonrarem a Deus e vocês não fazerem nada para corrigir, castigar, sim, castigar no amor de Deus os seus filhos para que eles mudem seu caminho. Quantos? Não, tá bem, deixa ele. Na escola falavam que deixa ele. Amados, nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos nossos filhos é grande. Por quê? Senão Deus vai cortar nossos filhos. Olha o que Deus fez aqui. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço do teu pai, e não haverá sequer um velho na casa. E aí determina
a morte deles, versículo 34, e isto será um sinal para ti que sobrevirá aos teus 2 filhos, sobre Ofni e Finéias, e um dia morrerão ambos. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel, bom, a promessa de restauração. Amados, capítulo 3, continua falando de já quando o ministério de Samuel, quando é chamado por Deus, e no versículo 11, Deus fala para Samuel, e o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei. Por que Eli? Porque o pecado dos pais é responsabilidade primária ou primeira, para a condenação dos filhos também. Os pais somos responsáveis e Deus vai cobrar de nós. Isso não é coisa farei em Israel. Lembra? Por que vocês fazem isso, filho? E nada mais. Que mencionar a respeito de sua casa, quando eu começar, também levarei a cabo. 13. Pois ele disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele nos refreou. E por isso jurei a casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. De fato, vemos em 1 Reis 2:27 que Deus cortou por meio de Salomão o último sacerdote da casa de Eli, que se chamou Abiatar, que também esteve no tempo de Davi. Já que no tempo de Salomão, Deus cortou o sacerdócio de Eli, acabou seu sacerdócio. Deus cumpriu sua palavra, enviou ao inferno a muitos deles, amados. E isto é um terror para nós saber, escutar e entender. Que por causa do pecado do pai, qual era o pecado? Por acaso não falava, versículo 2:23, capítulo 2:23, 1 Samuel 2:23. Por que fazeis vós? Mal procede. Falava com eles, mas não fez nada para refrear, para cortar o mal de alguma maneira. Meus amados, isso é o que eu vou compartilhar com vocês. Já falei, o desejo de Deus, por exemplo, em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, diz claramente, quando Deus estava falando para, no profeta Malaquias, Deus está falando assim: e não fez ele somente um, ainda assim ele tinha o resíduo do Espírito. E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Piedosa. Portanto, tentai no vosso espírito ninguém haja traiçoeiramente contra a mulher de sua juventude. Aqui está falando da traição dos esposos às esposas, que já tinha acontecido há muito tempo, e também no tempo antes de Malaquias. Malaquias, o profeta que profetizou mais ou menos ao final 396, 394 a.C., e mais ou menos dezenas de anos atrás teve o tempo de Esdras e de Neemias, e no tempo de Neemias teve um avivamento, uma reconstrução dos muros de Jerusalém. No entanto, teve também uma corrupção. Podemos ir aqui a Esdras capítulo 9, perdão, Esdras capítulo 9, quando eles descobrem a traição também, ou a fornicação. Esdras 9:1. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos fereceus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquela terra. Sim, amados príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. Esdras diz, versículo 3, e quando eu vi esta coisa, rasguei as minhas vestes e meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então, os profetas, os homens de Deus, sacerdotes, etc., sacerdote Esdras, chocado com a transgressão do povo de Israel, porque Deus estava procurando uma semente santa. Neemias também, o capítulo seguinte, diz, Neemias 13:23, diz:
Neemias 3:23. Naqueles dias vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe, e seus filhos falavam metade na fala de Asdod e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E olha o resultado desse homem de Deus, o zelo pela semente santa de Deus, pelo povo de Deus, por transmitir as gloriosas obras de Deus para o povo, para os filhos de Israel. E eu contendi com eles, e os amaldiçoei, e feri alguns deles, e arranquei os cabelos, e fiz com eles jurassem por Deus, dizendo: vos não dareis as vossas filhas aos vossos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para vossos filhos, ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por estas coisas? Todavia entre muitas nações não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel, com todas as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Amém? Então vemos aí que a semente santa Deus quis sempre preservar e quer preservar agora. Por isso, amados, quando Deus nos deu filhos, já sabem muitos de vocês, nunca enviamos à escola para estudar, né? Somente alguns de 2 meses, em cada 2 meses, alguma prova, 1 hora, 2 horas, aí nós acompanhávamos, tirávamos. Nunca deixamos nossos filhos nas mãos dos professores ímpios, das escolas ímpias do Peru, nem do Brasil, nem de lugar nenhum. Porque nós cremos que este mundo está debaixo do pecado e o sistema do anticristo está chegando já tão em breve que para nós é absolutamente impossível entregar nossos filhos ao sistema do diabo. Agora, tem pessoas que não podem fazer isso. Tem pessoas que escolhem de alguma maneira, talvez alguma instituição de alguma maneira. Não sei como eles farão, não sei como vocês estão fazendo. Mas por mim, minha casa ficou impossível, desde que meus filhos nasceram, de que sequer pensar em deixar meus filhos em companhia cheio de pecadores pequenos, que são terríveis. Vocês sabem que desde 4 ou 5 anos já tem homossexualismo nas escolas. Vocês sabiam? Vocês sabem que desde os 5 anos já tem coisas como imoralidades nas escolas. 5. Eu sei por experiência própria de pessoas que me falaram coisas que aconteceram com seus filhinhos pequenininhos de 5 anos. Vocês sabem que bullying, palavrões, fornicações, prostituições, blasfêmias, todo tipo do sistema do anticristo está nas escolas. Por isso, não tem, para mim, pelo menos em família, não tinha outra opção que minha esposa ser professora deles. Mas tem irmãos que ainda não conseguem. Obviamente Deus irá mostrar ainda que já se faça mais terrível o sistema anticristo, o sistema da besta, quando chegar mais forte, talvez eles virão e falarão: não posso mais levar meus filhos na escola. Eu preciso educar eles em casa e preciso instruir nos caminhos de Deus. Amados, o principal, no entanto, como eu disse, eu jamais poderia nem pode enviar meus filhos à escola, estar com o sistema do diabo, obviamente. Mas o principal para mim, desde que Deus me salvou, e para meus filhos, e seja para qualquer um que ainda não pode tirar seus filhos da escola, é isto: Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, mandato Deuteronômio 6 dos pais aos filhos. Por quê? Porque, vamos por a mão de Deuteronômio, amados, é muita coisa que eu tenho no meu coração. Talvez seja uma parte agora, outra parte depois, número 2, né? Parte 2. Mas em Efésios 6, vem algo glorioso de parte de Deus, algo tremendo de parte de Deus, que tem a ver com Deuteronômio 6. Lembrem, Efésios 6, é fácil lembrar, número 6, Efésios 6 e Deuteronômio 6, tem a ver. Mas meditem nisto, amado, que foi tudo que eu quis fazer com meus filhos desde que Deus nos deu filhos. Como um milagre, como assim como Ana, Elcana. Deus primeiro deu a Zacarias, depois a Hannah. Milagres de Deus, herança de Deus.
Ainda que estamos orando por mais filhos, se Deus quiser, nos ajudem com isso também, orando. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amados, isto está na lei, Deuteronômio 5, Êxodo 20. Tem mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. Então, muitos pais dizem, quero que meu filho seja sucedido, quero que meu filho seja um bom cristão, mas nunca eles se importam com que seus filhos desonrem eles. Quantas vezes eu tenho que falar para meu filho ou minha filha? Filhinho, seja um menininho, 3, 4 anos, para fazer uma coisa e ele pôr cara feia. Como se fala? Fazer pirraça. Ou me responder errado, ou virar as costas e continuar. Quantas vezes eu tenho que aceitar isso e não fazer nada? Quando Deus diz que o mandamento para eles é que eles me honrem a mim, a sua mãe, e eu tenho que fazer algo para isso acontecer. Se eles não me honram, meu filho e minha filha vão acabar mal. Porque eles não estão honrando o Senhor, e é a minha responsabilidade, sabendo que meus filhos, por já contaminação do pecado desde que nascem, eles não têm uma aptitude ou inclinação para obedecer. Quantos de vocês já têm filhos, ou tiveram filhos, que vocês nunca mentiram em casa, o filho mente? Ou quantas vezes vocês viram os seus filhos fazerem uma pirraça tal que ficaram quase roxos de pirraça? Quem ensinou isso para eles? É a natureza pecaminosa vinda de Adão. Todos nós somos pecadores de nascença. E se nós não corrigimos, instruímos para eles serem levados ao Evangelho, para eles entenderem que eles precisam serem salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, continuarão perversos sua vida inteira e morrerão na sua perversidade e irão para o inferno. Por isso, nossa instrução não é sejam religiosos. Nossa instrução é encaminhar eles ao caminho da cruz de Cristo. Glória a Deus. E quando eles vejam quão pecadores são, porque Deus veio, revelou os pecados deles, e eles vejam a glória da cruz, eles vão se arrepender, vão chorar, vão clamar, vão crer de todo o coração no Filho de Deus, como Zacarias criou quando tinha 11 e Hannah criou quando tinha 7. E seu coração vai ser mudado, vai ser cheio de alegria. Oh, meu Pai, oh, choro de alegria, amo, canto a Deus. E esse coração, nós temos que ajudar eles a guardar. 4. Esta é uma cadeia, é como uma corrente. Uma corrente da obediência, da honra e da bênção de Deus. Em Efésios 6 e Deuteronômio 6. 4, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Então, nós, como pais, não devemos provocar a ira. Se nós provocamos a ira com pecados nossos, com atitudes ruins, com coisas que não são aceitáveis para Deus, nós temos que baixar a cabeça, nos humilhar, pedir perdão a Deus, pedir perdão a nossos filhinhos e continuar humilhados diante de Deus. Mas devemos criá-los na disciplina e admoestação, advertências e disciplinas de Deus. Então, essa corrente vai fazer, primeiro, que eu, como pai, tenho o coração do meu filho, da minha filha, dos meus filhos, e eu possa disciplinar, e possa admoestar, e possa até castigar, como diz Deus, assim como Deus, que é um bom pai, nos castiga e nos julga, para eles serem corrigidos e não se desviar do caminho das palavras de Deus. Agora, é uma corrente que a responsabilidade não é do bebezinho. O bebezinho não sabe nem caminhar, nem razoa quase. O bebezinho, o menino de 3, 4, 5 anos, ele não sabe te ensinar, ele vai reagir na sua natureza pecaminosa. Nós, como pais, devemos fazer com que eles nos honrem,
com que eles possam escutar e obedecer a nós que somos a voz de Deus para eles, segundo o exemplo da palavra de Deus que damos para eles. Obviamente, se somos pais mornos, frios, mundanos, infiéis, irresponsáveis, não estamos nem aí com o reino de Deus, Deus vai nos dar, como a Eli, o castigo que deu aos seus filhos, a Ofni e Finéas. Por isso, Deus está demandando de nós que fidelidade, diligência no Evangelho de Cristo. E diz que se nós fazemos que nossos filhos nos honrem, nossos filhos vão estar bem e vão ter muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Mas é nossa responsabilidade. Como? Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel! Vamos ao versículo 1. Agora estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir. Para que possas temer ao Senhor teu Deus, para guardar todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a ti e teu filho, a teu filho, do teu filho, todos os dias da tua vida, viu? Como Ana entregou a Samuel, para Samuel servir ao Senhor, desde os 3 aninhos. Todos os dias da sua vida. Quem faria isso? Eu não faria, amados, isso. Eu não entregaria meu filhinho de 3 anos para estar longe da cidade, não ver ele, e estar lá, obviamente, com Deus, na presença de Deus. Mas, se não fazemos isso, instruamos, criemos na disciplina e na admoestação, na palavra de Deus, todos os dias da sua vida. Nenhum só dia sem a instrução da palavra de Deus. Quando os filhinhos eram bebezinhos, eu tinha que fazer bonequinhos para eles prestarem atenção. Olha, estamos lendo o devocional. Tá, com a esposa. E prestar atenção. Quando tinha guerras, eu colocava uns soldadinhos para eles prestarem atenção. Todo o esforço e a diligência para eles conhecerem a seu Deus. Para que eles um dia, Deus faça lembrar que não foi em vão, que não foi à toa todo o esforço, que não tem esforço que seja muito para nós instruir nossos filhos com diligência no caminho de Deus e de maneira nenhuma se nos diga, nem Deus nos cobre no dia do juízo, é tua negligência. Foste servo mau e negligente. Eu te dei um filho, ainda que não é teu filho talvez, ainda que é adotado. Eu te dei um filho adotado. É tua responsabilidade. Como nós somos adotados por Deus, né? Sabe, nós somos adotados por Deus. E você não cumpriu a sua responsabilidade. O que você vai fazer? Já não vai ter mais desculpa diante de Deus. Terrível, amados. E todos os dias, e para que se prolonguem os teus dias, portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os para que tudo te vá bem e para que te multipliques como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu na terra que mana leite e mel. Aqui, Deuteronômio é um livro que vai falar do coração, a linguagem da alma, a linguagem do coração. Muitas vezes vocês vão ouvir ou ler com todo o coração, com toda a alma, com todo o coração, com toda a alma, e vocês vão ver que se está referindo ao relacionamento de Deus com seu povo. Que é amar a Deus com todo o coração, alma e força, e que Ele nos ama, e que nós saibamos que nos ama. 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Viu? O amor todos os dias da nossa vida. Não, eu amo a Deus, não sei se amo, não amo, não. Amor a Deus é o primeiro mandamento. O Senhor repete isso nos evangelhos. Lucas, Marcos, Mateus, etc. 6. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, primeiramente. E as ensinarás diligentemente a teus filhos. Viu? Diligentemente. Quantos de vocês estão ensinando diligentemente a seus filhos as palavras de Deus? Todas as escrituras. Não uma passagem aqui, não. Toda a Bíblia completa. Já Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, diz para Timóteo: e que desde criança
e que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Amados, a sabedoria é mais preciosa que ouro e a prata. A sabedoria é mais desejada que tudo. Leiam Provérbios. E se a gente dá tudo nesta vida, presentes, coisas, de tudo, mas não damos a sabedoria de Deus nas Escrituras, falhamos e nossos filhos não vão ser sábios para a salvação. Estamos falando no futuro, pela fé que é em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora eu quero mexer estamos no versículo 7, com o desejo carnal de muitos cristãos de seus filhos serem excelentes profissionais. Né? Eu quero que meu filho seja um excelente médico, um excelente engenheiro, e façam de tudo na vida para que eles consigam isso. E se dizem cristãos. E a palavra de Deus nunca ensinaram diligentemente. A palavra de Deus para eles era uma opção espiritual, religiosa, que não serve um pouquinho. Não, Deus diz que com a palavra de Deus, todo homem será inteiramente preparado para toda obra. Boa obra, que quer dizer? Que será um bom pai, um bom trabalhador, um bom servo, um bom pregador, se for o caso, um bom esposo, filho, pai, tudo. Porque Deus vai fazer essa obra pela palavra de Deus. E nós, como pais, temos nos que encarregar de fazer essa diferença. Qual é a diferença entre teus filhos e os filhos do vizinho mundano da esquina? Qual é? Estão competindo em quem é o melhor doutor, médico, empresário? Estamos competindo por isso? Estamos pondo em primeiro lugar a glória da cruz de Cristo que nos comprou por seu sangue. Jesus Cristo podia ter vindo como rei, mas o Pai quis humilhar a seu próprio filho para pôr ele na cruz do Calvário. Quantos de vocês estão dispostos a deixar seu filho com 3 anos de idade para servir o Senhor para sempre e não mais ter eles? Quantos? Diz, e estas palavras que te ordeno estarão no teu coração e se sentarás diligentemente, versículo 7, teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares e as levarás atadas como sinal em tua mão e elas serão como testeiras entre teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus! Que esse seja o coração de todo pai, de toda mãe. É teu coração, amado, amada? É o coração que você está dando para seus filhos? Você corrige eles? Você castiga eles, como a palavra de Deus vai nos mostrar várias passagens? Ou você está entregando aos ídolos deste mundo, aos demônios, como se fossem a ser queimados, como nos tempos da apostasia de Israel, que entregavam seus filhos para serem queimados? Tempo da apostasia, Jeremias 32. Tem muitas passagens como esta, mas só vamos ver esta. Isto era bem comum entre os israelitas. Jeremias 32. Versículo 38, se não me engano. Não, 35. Jeremias 32, 35. Isto era bem comum, prestem atenção. O povo de Deus, que teria que amar a Deus, que teria que instruir todos os dias a seus filhos e dar essa instrução para que essa palavra os guie para a vida eterna. Eles faziam isto em tempos de apostasia. Jeremias 32, 35. E eles construíam os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem os seus filhos e as filhas atravessarem o fogo por Moloque, que eu não os ordenei, nem isto dentro da minha mente, que fizessem esta abominação para fazerem Judá pecar. Nesse tempo, os filhos de Israel, os filhos judeus, eram passados para ser entregados ao fogo por esse Deus maligno de Moloque. Hoje,
Não estão fazendo isso? Os pais, talvez vocês, hoje estão entregando para serem consumidos pelas cobiças, pelas mundanismos e coisas diabólicas deste mundo caído que está próximo já a ser, a receber o anticristo, que vai pôr a marca da besta 666 para todo aquele que fizer quase o mesmo desto. Entregar seus filhos a serem queimados, a sacrificados para um Deus falso, um ídolo, Moloque. Quantos de vocês estão fazendo algo parecido? Quantos de vocês instruem a seus filhos, instruem diligentemente na palavra de Deus? Quantos de vocês, repito a pergunta do começo, sabem que seus filhos estarão no inferno por sua negligência? Pergunta número 2. Quantos de vocês estão fazendo tudo para que isso não aconteça dentro da graça e misericórdia de Deus, na palavra de Deus? E quantos de vocês estão fazendo que eles sejam úteis para a glória de Deus eternamente? Quantos? Amados, nos tempos de apostasia, Deus levanta também exemplos. Lucas 1. Lucas 1, obviamente, temos pessoas piedosas que Deus justificou pela fé, sempre pela fé. E temos famílias piedosas. Obviamente temos a família piedosa de Maria, José também um nome piedoso, justo. Obviamente Maria concebeu do Espírito Santo, ao Filho de Deus, ao nosso Salvador, Deus, que se fez homem, morreu e sofreu por nós. Exemplo de família, uma família exemplar, obviamente. Até vemos que os filhos de Maria e José não criam em Jesus, mas vemos que Deus, pelo menos temos a Tiago e a Judas, creemos que eram irmãos do Senhor, se não me engano. Mas temos famílias piedosas, por exemplo, Elizabeth e Zacarias. Vamos ver isso em Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e seu nome era Elizabeth. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa, ou seja, irrepreensíveis. Então os mandamentos e ordenanças do Senhor eram irrepreensíveis. Ou seja, eles foram educados no mandato de Deuteronômio 6. Todos os dias da sua vida, eles eram justos e irrepreensíveis. Aqui, Elizabeth era estéril, versículo 7. E eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril e ambos eram avançados em idade, parecido com Ana. E aconteceu que enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, a ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso, entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, a hora do incenso, e ali apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, tua esposa Elizabeth te dará um filho e tu chamarás seu nome João. Glória a Deus. João é Johanan. Johanan é Jeová Hanan, ou seja, Deus da graça, tá? E a gente está orando por um Johanan, se Deus quiser. 14. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. 15. Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá, viu? A terceira pergunta: que você faria se você soubesse que seu filho fosse ser usado como foi usado Samuel para Israel nesse tempo, até ungindo Davi? Que você faria se seu filho fosse como um João Batista? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais dos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E aí veio, né, o Senhor, e aí o anjo, e Zacarias ficou mudo. Depois vemos que já ganhou o neném. E também vemos aí a Maria, versículo 35, e respondendo o anjo, disse-lhe a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E es que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril.
Então vemos que teve o acontecimento do nascimento, e no versículo já começa também o cântico de Maria, e a oração de Zacarias, o cântico de Zacarias, quando ele ficou mudo, lembram, pela incredulidade dele, o anjo falou que iria ser mudo, e no versículo 67, já quando ele sua boca foi aberta, como diz o versículo 64, quando afirmou que o nome do bebê de Elizabeth e de Zacarias ia ser chamado João, ia se chamar João, versículo 64, Lucas 1:64, sua boca foi aberta, né? E 67 diz, e seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós um chifre de salvação na casa do seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão de nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás, Zacarias a João, né, ante a face do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar conhecimento de salvação a seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá no alto nos visitou, para dar luz aos que estavam assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho de paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Chocante, porque aqui vemos a profecia se cumprindo. Deus levantando João Batista, né, que estava profetizado em Isaías, Malaquias. E Deus fazendo questão de anunciar a chegada de um menino que foi nascido na semente piedosa, santa, Elizabeth e Zacarias, para dar o cumprimento para que Israel se volte ao Senhor, para preparar os caminhos do Senhor Jesus Cristo, como hoje em dia o Senhor Jesus Cristo está vindo. E tem poucos que estão tomando o chamado de preparar suas famílias, seus filhos, para o chamado de anunciar: preparai-vos para a vinda do Senhor. E seus filhos agora estão no mundo, estão nas distrações do mundo, amando o mundo, e os pais não fazem nada. Nem choram, nem tremem, nem creem que Deus vai cumprir sua promessa, que aqueles que o deixam, Deus os abandonará. Amados, o custo é grande, sim. O custo é uma vida de complicações, sacrifícios, pouco dinheiro, né? Às vezes pouca comida. Mas a recompensa eterna é sem medida. É sem poder nós comparar qualquer tipo de sofrimento aqui em vida, tipo assim, qualquer coisa de que falte, né? Algumas coisas. A comparação da glória eterna que vai ter se instruímos os nossos filhos dessa maneira, ou se não instruímos os nossos filhos dessa maneira. Temos, graças a Deus, temos minutos ainda. Pensei que estava acabando, mas eu quero deixar essas três famílias, pelo menos. A família de Ana Elcana, com Samuel, a família de Elizabeth e Zacarias, com João, e a família de José, Maria, com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio também com uma profecia, e a profecia, obviamente, para para ela de parte de Simeão. Por exemplo, em Lucas 2:34, tinha um homem Simeão que também era piedoso, com outra profetisa, né? A Ana, mas para lá.
em Lucas 2:34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Então, amados, sabemos que a vida do Senhor Jesus Cristo foi sacrifício por todos nós. Sabemos que Maria sofreu muito também, obviamente, a morte de seu filho. É o Filho de Deus, né? Obviamente, Maria, filha aqui na terra de Jesus Cristo, homem, como diz 1 Timóteo 2, versículo 5. A mãe que digo, a mãe de Jesus Cristo, homem, como diz em 1 Timóteo 2, 5, né? Que temos um único Deus e um único só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ela foi mãe, Jesus Cristo, homem, não mãe de Deus, como diz a abominação católica, obviamente. No entanto, ela sofreu também. Sofreram como muitas vezes nós também temos sofrido algumas coisas por termos desejado ser fiéis ao Senhor nos nossos dias. Vai ter perseguições, vai ter calúnias, no entanto a recompensa é gloriosa. Por que vai ter perseguições? Vamos a Provérbios, amado. Porque Deus estabelece maneiras em que nós devemos instruir nossos filhos. E isso é um escândalo para, entre aspas, a igreja de hoje em dia. A igreja de hoje em dia tem seus caminhos como os filisteus. Eles querem ter Israel na Filisteia, com Golias, com gigantes, ou as abominações dos ídolos dos pagãos. Nós não podemos, nós temos que ensinar os preceitos de Deus. Em Salmo 78, por exemplo, me lembrei desta passagem agora. Salmo 78 diz: dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Salmo de Asaf: inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Asaf era contemporâneo com Davi. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Nós não esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou a nós, que? Nossos pais, que eles deveriam contar ou fazê-la conhecida a seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declarar seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus, não no mundo, não na escola, não na faculdade, não na profissão, mas em Deus. E não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs seu coração corretamente, cujo espírito não estava firme com Deus. Amados, claro, leiam calmadamente Salmo 78, Deuteronômio 6, Efésios 6, etc. Vamos ler agora Provérbios. Já que Deus quer que nossa semente seja piedosa, que nossos filhos sejam aqueles que confiam no Senhor, aqueles que proclamem as glórias do Senhor, não somente para nós, se Deus ainda demorar o tempo da vinda do anticristo, da grande tribulação do Senhor Jesus Cristo, e nossos filhos tiverem ainda filhos, ou seja, nossos netos, para que nossos netos, nossa semente seja santa depois de nós. Que talvez muitos duvidamos disso, pensamos que já é esta última geração, mas somente Deus sabe, e nós saibamos que Deus vai ter essa geração. Por que digo que somos perseguidos, caluniados, etc.? Porque quem não se adaptar ao espírito do anticristo no cristianismo falso de hoje, está errado. Não deveria continuar assim e deve ser até punido, perseguido, etc., caluniado por outros. Porque a palavra de Deus é odiada, porque estamos em tempos de apostasia, como li em Jeremias, que era uma geração nos tempos de apostasia, que os pais entregavam a seus filhos para serem queimados a esse demônio ídolo dos pagãos Moloque. Igual hoje, a maioria dos pais das igrejas entregam seus filhos para se entregarem ao mundo dos demônios deste século. É uma abominação. Provérbios, vamos ver quantas vezes fala
de Salomão para seu filho, ou podemos ver o coração de Deus para nós, os filhos dele. Quantas vezes fala, filho meu? Vamos contar. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe. Versículo 10. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores seduzem, não consistam, ou seja, não vai com eles. Versículo 15. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, e refreia tus pés sobre eles. Capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se receberes minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria, apliques teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz ao entendimento, se buscares como prata e procurares como tesouros escondidos, ou seja, toda a instrução de Deus, diz, pode ler depois, vai bem com eles. Capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não te esqueças da minha lei, guarde teu coração e meus mandamentos. Versículo 11, Provérbios 3:11. Meu filho, não desprecies o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Versículo 21. Meu filho, não deixe que eles te afastem dos seus olhos, guarda a perfeita sabedoria e a discrição. Capítulo 4, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecer de seu entendimento. 4:10. Ouve, meu filho, recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. Provérbios 4:20. Meu filho, atenta para minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Aí é quando diz, né, versículo 23, guarda teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Capítulo 5, versículo 1 de Provérbios. Meu filho, atenta para minha sabedoria, inclina teu ouvido ao entendimento. Versículo 7. Agora, portanto, filhos, ouvi-me, e não vos afastais das palavras da minha boca. Capítulo 5, versículo 20. Porque, meu filho meu, te deixará ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? 6, versículo 1. Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, etc. 3. Faça isto agora, meu filho, livra-te. Versículo 20, 6:20. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei de tua mãe. 7, versículo 1. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Versículo 24, 7:24. Ouvi-me, pois agora, vós filhos, dá-me ouvidos e atentai para as palavras da minha boca. 8. Versículo 32. Agora, pois, ó filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Capítulo 19. Vai dar uma pausa disso, de falar, filho meu, filho meu. 19:27. Olha isto tão importante, amados. Em toda instrução, vocês procuram, né? Profissões, talvez, carreiras, tá bom? Não. Mas qual a importância disso à palavra de Deus? Qual é a comparação? Tem semelhança ou é muito mais? Muito mais o que o desejo mundano, profissão mundana em lugar da palavra de Deus. E condenação, amados. Se não se arrependerem, né? Acharem a graça de Deus. Com muita dor, com muito sofrimento. 19:27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Ou seja, não mais ouças as palavras sem conhecimento. Ou, vamos repetir, 19:27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares, ou seja, cessa de te apartares das palavras do conhecimento. Capítulo 21, 23, versículo 15. Meu filho, se teu coração for sábio, meu coração regozijará o meu próprio. 19. Ouve tu, meu filho, e se sábio, e guia o teu coração no caminho. 24, versículo 13. Meu filho, come mel porque é bom, e o favo de mel e doce a teu paladar, e algumas instruções. 21. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometa com aqueles que são dados a mudanças. 26. Não. Vamos ver. Aqui eu tenho marcado. Essas são todas as vezes que fala meu filho. 27:11. Como? 27:11.
27:11. Ah, sim, 27:11. Meu filho, sê sábio e alegra o meu coração para que eu possa responder àquele que me repreende. Amém? Amém. Então, tem uma passagem que até eu esqueci de... 23, 26. Isto é algo do mais importante. 23, 26. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Ou seja, você tem que ganhar o coração dos seus filhos. Amor. Sim, repreensão, castigo, sim. Mas o coração, que eles saibam, teu coração, que é o coração de Deus para com eles. Deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Ou seja, que o teu filho te dê seu coração e que eles vejam teu exemplo como cristão. Se eles veem um exemplo de um cristão morno, frio ou desviado, eles vão seguir esse caminho. Se eles veem um caminho de um cristão que está bem com Deus, que ama a Deus, que ama o seu próximo, que se arrepende dos seus pecados, que tem um coração cheio para Deus, eles vão ver teus caminhos. E com respeito, amados, à disciplina, ainda tem uns versículos, então vou deixar de uma vez agora, bem brevemente, estamos chegando quase a 1h30 de ensino, mas vou falar algo que é muito importante. A correção ou castigo aos filhos deve ser com muito amor, com muita paciência, e se não for assim, temos que nos arrepender, temos que pedir perdão a nossos filhos, se não for assim, para que isto seja bênção para eles. Provérbios 13, 24. Aquele que poupar a sua vara, odeia seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Então, o que quer dizer isto? Se nós não damos castigo a nossos filhos, estamos odiando eles. Muitos dizem, eu não castigo meu filho, que bom, eu amo meu filho. Não. Segundo Deus, você odeia a seu filho, se você não castiga ele. Mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. Nossos filhinhos são castigados desde bem cedo. Nós pegávamos uma varinha, uma reguinha de plástico, ou maior, quando eram maiores, e dávamos com amor, chamávamos, orávamos, falamos a palavra de Deus, chorávamos juntos, orávamos juntos, depois abraçávamos com muito amor, e eles sabiam que esse castigo tinha que ser dado, porque estavam desonrando a Deus, estavam desonrando a nós, e ia ir mal para eles se não dávamos esse castigo. Eles tinham que nos honrar como até agora têm que nos honrar. Antes era mais fácil o castigo, porque a gente chamava, botava, se ele se opõe, a gente ainda tinha que continuar firmes com o castigo, a varinha. Mas agora temos outras maneiras, se nossos filhos nos desobedecem, nos desonram, temos outras maneiras de castigar eles, né? Mas não podemos deixar sem castigo, porque isso seria para a sua ruindade, não, ou para o seu mal. Provérbios 19, 18... são conselhos e mandamentos de Deus, amados. Não são invenções do irmão Alfonso de Napoliana. Isso que Deus nos mandou fazer e nós fizemos sempre, procuramos ser fiéis, amorosos, misericordiosos, mas fazendo sempre o castigo de acordo à vontade de Deus, quando eles nos desonravam e eles não queriam honrar a Deus, porque nós não queríamos ser como Eli, nós não queríamos nem queremos que nossos filhos morram, nem nós morrer por causa de negligência, por não castigar e deter e parar toda desobediência. Nós não podemos fazer o que fez Eli, porque Deus repreendeu através desse profeta e falou: Deus honra aqueles que honram, mas aqueles que os desprezam, eles serão tidos por pouco, ou seja, desprezados por Deus, longe de nós. 19, 18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança e não deixes que tua alma ceda por causa do seu choro. Muitas pessoas não querem castigar porque está chorando. Não, melhor que chore agora, em lugar de que chore eternamente no pranto e ranger de dentes. Não. Chorar um pouquinho, se consola, ama, beija, ora com ele, ensina a palavra de Deus, diz: isso é pecado, e a Bíblia diz que é pecado e tem que se arrepender. Não pode ficar esse pecado. Amados, em Deuteronômio 21, fala de um caso de filho que é obstinado no pecado, e em Israel tinha que morrer. Olha o que diz, Deuteronômio 21, 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer a voz de seu pai, a voz de sua mãe, e que quando
ou tiverem punido, não lhes derem ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão até os anciãos de sua cidade, até a porta desse lugar, e dirão aos anciãos de sua cidade: este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não obedece a nossa voz, e ele é um glutão e um beberrão. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra, assim afastarás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. Então, lá, onde Deus estava aí, nessa teocracia, Deus no meio deles, na majestade do Senhor, eles tinham que matar o filho obstinado e rebelde que não obedecia a palavra de Deus. Nós, obviamente, não vamos fazer isso. Nós queremos que eles se salvem. Sabemos que todo filho que ainda não é salvo está morto em seus delitos e pecados e transgressões, mas queremos que ele viva por meio do Evangelho. Então, nós temos que guiar o conhecimento do seu pecado, sua rebeldia, do temor de Deus, para que eles, quando for o tempo de Deus, clamem a Deus, busquem a Deus, se arrependam, ponham sua fé no sangue de Jesus e sejam salvos, convertidos. Então, castiga teu filho enquanto há esperança e não deixes que tua alma ceda por causa do seu choro. Provérbios 22:15 diz: a tolice está ligada no coração da criança, mas a vara da correção afastará dela. Então, toda criança tem essa característica de tolice nessa idade. Nós temos com a vara da correção afastar dela. Amém? 23, 13 e 14. 23, 13 e 14. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu baterás com a vara e liberarás sua alma do inferno. Então muitas pessoas, como você vai bater? Isso não ensina psicologia, isso não ensina a sociedade hoje, que não ensenem, eles ensinam com o que o diabo ensina para eles. Nós serviremos ao Senhor, ensinaremos o que o Senhor nos manda e daremos, bom, se tem um filhinho mais, tem que dar a vara em amor. Em amor. Muitos pais não dão vara com amor, nem ensinam a correção, nem oram com ele, falam: filho, você pecou. A Bíblia diz que eu tenho que te dar vara, porque eu te amo, não porque eu te odeio, porque eu te amo, tenho que dar vara. E vem, vamos orar, e aí te dou, você chora, eu te consolo, e aí tudo fica bem para nós, você fica quebrantado, eu também, mas você já não vai me desobedecer, e tenho que fazer todas as vezes que seja necessário. Essas pessoas de hoje não fazem isso. As pessoas vão e dão uma chinelada na cabeça. As pessoas dão um tapa na boca, um tapa no braço e deixam todo arrebentado o menino. Se for o pior dos casos. Outro pior dos casos, não fazem nada, deixam o menino pecar como eles querem. Não pode ser assim, amados. Tem que fazer as instruções de Deus. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão tem lugar para a vara. Algumas desobediências têm que ter vara. E a repreensão, repreende. Dá sabedoria, mas o filho entregue assim, traz vergonha para sua mãe. Ou seja, o que quer dizer entregue assim? Mimado. Quantas vezes você viu meninos mimados? Fazem tudo o que querem na casa, de visita até, e a mãe fica envergonhada, amados. Envergonhada, porque não conhece isto. A instrução de Deus para elas. Em lugar de com amor corrigir, e se for repreender ou dar vara. 29:17. Corrige teu filho e ele te dará descanso, amado. Sim, ele dará deleites à tua alma. Quão maravilhoso é quando os filhos estão todos na bênção, obedientes, tranquilinhos. Como pode ser assim? Não são por natureza assim. Deus nos ensinou a corrigir, a castigar, a dar vara em amor, para que eles sejam assim. Por natureza seriam os demônios, ou seja, como demônios, né? Se comportariam como a Bíblia diz, né? Que todo aquele que não faz justiça é filho do diabo, né? 1 João 3:10. Aquele que pratica o pecado do diabo. Tá vendo, amados? Então, temos isso de instrução, e como falei, da instrução de não dar cabida à sabedoria mundana, que é 19:27, Provérbios 19:27, que é: filho meu, ouvindo a instrução, cessa, ou seja, para de te desviares das palavras do conhecimento, ou seja, para de escutar tolices das histórias mundanas. Por exemplo, quando os filhos faziam escola de pequenininhos, uma história aí, uma mentira aí da cultura peruana, ou tenho que conhecer isso. Não conhece nada, não quero que você conheça nada disso. Sai para lá, eu não quero que você conheça isso. Não quero. Conhece a verdade, não a mentira.
A verdade vos libertará, não há mentira. Muitas coisas que nos ensinam são mentiras, amados. Tem coisas verdadeiras, obviamente, não. Muitas são mentiras. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glória a Deus. 23:26, como falei, meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Amém? Então, amados, a instrução, a correção, a vara em certos momentos é necessária para cumprir o mandamento de Deuteronômio 6 e Efésios 6, que se em Efésios 6 nós não fazemos que eles nos honrem, vai ir mal para eles, como foi mal para os filhos de Eli e para ele mesmo. Que Deus fez conhecido esse juízo a todo Israel até hoje, por honrar mais os filhos, por mimar os filhos que por natureza são pecaminosos e rebeldes. Você não importa, faz o que eu vou fazer, né? Ele está rebelde. Não, amados. Se Deus nos deu um novo coração, como pais cristãos, pai e mãe cristãos, devemos dar esse coração para os nossos filhos, amar eles e evitar que eles acabem no inferno. Para terminar já, vou repetir as perguntas do começo. Vou repetir várias vezes para que isso fique em sua cabeça, em sua mente, em seu coração. Pergunta número 1. O que você faria se você soubesse que seus filhos iriam para o inferno eternamente, sem possibilidade de mais descanso, senão na condenação eterna, ranger de dentes, fogo que não apaga, verme que não morre, trevas de fora, choro, pranto, etc. Tormentos dia e noite pelos séculos dos séculos, por sua causa, pela sua negligência, que ainda escutando esta palavra, você não vai pôr em oração, em arrependimento e em prática da palavra de Deus. Como muitos, como eu falei, no 2012, quando eu era pastor e preguei essa mensagem, a maioria não fez questão de obedecer a palavra de Deus. Seus filhos estão no mundo entregues a Satanás, como eles mesmos, os pais. Segundo, o que você faria se soubesse, agora já sabe, pelas instruções da palavra de Deus, que você pode poupar seus filhos do sofrimento aqui na terra e do sofrimento eterno no inferno? E que você pode fazer toda a diligência para eles conhecerem a palavra de Deus e seguir a Deus. Terceiro, o que você faria se você soubesse que por meio da instrução e sua diligência, e suas orações e intercessões, na graça de Deus, na obra de Cristo, seus filhos fossem salvos, obviamente, salvos primeiro, nascidos de novo, e forem usados de Deus para impactar geração, como foi Samuel, impactou sua geração, como foi João Batista, que impactou sua geração, ou o Senhor Jesus Cristo, que impactou ou salvou gerações das gerações com seu sangue na cruz do Calvário. Pelo menos 3 exemplos de famílias. É exemplo da sua família? Amado, eu quero seguir esse exemplo. Eu faço de tudo. Choro, clamo, instruyo, corrijo, castigo, etc. Para que esses filhos que Deus me deu, que são herança dele, que ele emprestou, ou seja, que são emprestados, que eu mesmo dei para o Senhor e eles sirvam a Deus de todo o coração, alma e força. Seja isso para vocês, irmão. Que Deus abençoe vocês e que faça pais exemplares, piedosos, como esses exemplos que já citei, e não como outros que infelizmente também caíram em mais exemplos de desobediência. Por exemplo, Davi nunca, pelo menos em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, se não me engano, se vê que ele nunca corrigiu a um filho deles que ele chamou Adonias, que quis tomar o reinado no lugar de Salomão e obviamente morreu e foi para o inferno, ou outros filhos também, e outros homens de Deus que falharam. No entanto, eles foram salvos, obviamente, no entanto, com essa dor que seus filhos foram para o inferno. Josias também, seus filhos foram para o inferno, etc. É muito lamentável ver exemplos na Bíblia de homens piedosos que descuidaram seus filhos. E seus filhos estão no inferno, no entanto, eles estão no céu e seus filhos estão no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa usar isto. Pretendia fazer em 2 partes, mas quis melhor acabar pelo menos um pouco mais rápido, mas que vocês possam meditar em cada passagem das Escrituras e você se arrepender do pecado dos pais. Se ainda continuam nesse pecado, é simples. Se arrependam, creiam no Evangelho e instruam seus filhos fielmente nos caminhos de Deus. Se não são salvos, obviamente, tem que se arrepender, nascer de novo, crer em Cristo. Se são salvos e convertidos, amados, se arrependam também e comecem a aplicar a sabedoria de Deus
com seus filhos. E temam diante de Deus. Porque se Deus não poupou Eli e outros homens de Deus, matando os filhos deles, enviando para o inferno. Já falei vários exemplos. Eli também foi para o inferno. Mas, por exemplo, Davi, os filhos de Josias, etc., foram para o inferno. Tema a Deus. Ligue para nós, queremos ajudar vocês. E isto é muito importante para nós e para vocês. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Continua ajudando-nos, Pai, que nossos filhos possam caminhar em Teus caminhos, que nossos filhos possam seguir Teu caminho com retidão, com justiça, todos os dias da sua vida, Pai, e serem para a Tua glória e honra, Senhor. Muito obrigado por este ensino e que as pessoas que estão escutando, amados, amadas, possam até ligar para nós, Senhor, e poder ser ajudados, Senhor, como Tu nos ajudaste por meio da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Que nossos filhos possam Te servir eternamente. Obrigado, como nós também. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e nos dá mais filhos, Senhor. Nos dá mais filhos, Senhor, para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.